Olá pessoal, Léo Touto por aqui. Hoje nós vamos falar sobre a notícia que a AGU, a Advocacia Geral da União, que tem mais de 20 milhões de processos no judiciário e tem bilhões em precatórios, ela vai passar a utilizar o cérebro do ChatGPT no intuito de economizar aí para melhor gerir aí os processos e potencialmente economizar bilhões de reais. Isso, claro, vai ter um impacto direto nas pessoas, nas empresas, sobretudo nos advogados que têm processos aí relacionados à AGU, e também é um ótimo exemplo de potencial de utilização da IA generativa para qualquer advogado, então vale a pena a gente entender esse caso aí. Antes de mais nada, eu te peço, se você ainda não segue o nosso canal, clica no seguir agora, deixa também o teu like, porque isso ajuda bastante na criação de conteúdo e é um conteúdo focado aí na utilização do ChatGPT, da inteligência artificial generativa no mundo jurídico. Então, isso ajuda bastante e espero que você consiga fazer isso por mim. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com as projeções lá do Ministério do Planejamento, em 2025 o governo vai gastar mais de 70 bilhões só com as ações judiciais desfavoráveis ali em última instância, que são as que geram precatórios, sem incluir os RPVs que estão mais ou menos 30 bilhões. Então, a gente está falando de 100 bilhões de reais que o governo gasta aí com toda essa questão, todos esses 20 milhões de processos que estão rodando, né? Então, para viabilizar esse projeto, o Ministério do Planejamento liberou uma verba para a AGU, uma verba ali de 25 milhões, e ela vai ser utilizada para esse projeto e alguns outros projetos estratégicos, né? A expectativa é, claro, então, que a inteligência artificial, e sobretudo a inteligência artificial generativa ali dê mais eficiência, dê mais precisão e consiga tirar os advogados de fazer tarefas tão repetitivas, e você deve imaginar que para 20 milhões de processos é bastante texto, a atividade jurídica e da prática jurídica que é feita ali, né? Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo quais são os temas principais que vão ser feitos com a inteligência artificial. E, claro, é interessante porque isso vai ser bom lá para os advogados, advogadas da AGU, mas você também vai conseguir entender como é que você consegue fazer isso na tua prática jurídica, né? Então, como eu estava falando, só para a gente ter uma ideia, são uma média ali de 10 mil citações por dia e 80 mil intimações diárias. Então, a gente pode imaginar que esse, essa quantidade enorme de informação demanda um esforço aí monumental e às vezes os advogados e advogadas não têm todo o tempo para trabalhar naquele processo específico, né? Então, se você tem alguma ação com a AGU, você pode ter certeza que você já vai ter alguns impactos onde você já vai começar a ver uma qualidade melhor ali nas defesas da AGU, você vai conseguir ver uma diminuição da quantidade potencialmente de precatórios, porque os advogados vão conseguir ter mais tempo para se preparar para as ações, para as contestações, e assim vai, utilizando ali a inteligência artificial, né? E mesmo, como eu falei, se você não tem o envolvimento direto, é interessante a gente conhecer como que ela vai utilizar, porque você pode utilizar vários dos temas da maneira que a AGU vai trabalhar, você pode utilizar no teu dia a dia da tua prática jurídica, e eu vou estar mostrando aí para você, né? Então, um tema interessante é que você já deve ter ouvido aquela frase que você não vai ser substituído pela IA, mas por alguém que saiba utilizar. Então, nesse contexto de hoje, a gente pode falar que a instituição que souber adotar a IA de forma intensiva, como, por exemplo, aqui o caso que a gente vai falar sobre a AGU, vai conseguir ter um impacto muito grande ali nos processos que ela está envolvida, né? E aí, só para fechar essa explicação de precatória, isso equivale a mais ou menos 1% do PIB, ou seja, realmente é um montante muito alto e ele supera até em 15% o que o governo planeja pagar em seguro-desemprego, bônus salarial para o próximo ano. Então, realmente é um tema que, se o governo conseguir resolver e diminuir a questão de precatórios, vai conseguir ter mais verba para outros projetos, né? A Microsoft, então, vai fornecer a ferramenta de inteligência artificial, o cérebro do ChatGPT, ou seja, basicamente a AGU vai criar como se fosse uma capa, um front, a gente chama de front-end ali, para que seja utilizado, mas o cérebro que vai estar utilizado é o cérebro que você já está acostumada a utilizar ali dentro do ChatGPT ou do Copilot, né? Então, isso é interessante, só para reforçar que não tem muita mágica e não é muita outra maneira que eles utilizam. Eles colocam ali uma capa, um front-end, onde os advogados e advogadas da
AGU vão estar trabalhando, mas no final ele é o mesmo cérebro que você pode ter acesso ali quando você faz a inscrição ali no chat GPT, né? Então vamos entrar em cada detalhe desse, que é bem interessante a gente ver essa forma de utilização. Porque na triagem dos processos ali, um dos grandes desafios, você imagina 20 milhões de processos, é porque a AGU tem que lidar com essa quantidade enorme de processos e a IA conseguindo fazer essa triagem nesses processos, ele vai conseguir, essa análise vai ser muito mais aprimorada e você vai conseguir entender melhor a classificação das ações, identificar as que têm maior potencial de ganho, indicar tendências e assim vai. Então, isso é bem interessante, só lembrando que essa questão de classificação já é algo que o STF e até o Judiciário têm utilizado bastante aí nos seus projetos. Eles têm vários projetos de classificação de ações e normalmente esse tipo de técnica não é utilizado na IA, com a IA generativa, mas é um tipo de inteligência artificial e eu imagino que agora a AGU vai começar a utilizar isso de forma mais intensiva, né? Então, e por exemplo, ele vai ter que conseguir identificar também valores, quais são os casos para acordos, quais são os acordos pré-estabelecidos, os valores das causas ideais, probabilidade de sucesso. Então, isso vai ser bem mais, de uma forma muito mais geral, e isso vai ajudar que os advogados eles consigam se concentrar nos casos mais relevantes, nos que têm maior impacto, nos que têm maior custo, fazer essas correlações, né? Então, isso é bem interessante, além de que a ferramenta de IA vai conseguir fornecer ali sugestão de modelo, sugestão de tese para ser utilizada, então, vários recursos que os advogados não teriam se não estivessem utilizando aí a inteligência artificial. Além disso, a IA vai conseguir propor ali processos similares, sugerir estratégia de defesa, e isso tudo aumenta a eficiência e a consistência da atuação da AGU. Lembrando que realmente como a quantidade de processos é muito grande, a quantidade de trabalho é muito grande. Eu tenho vários alunos, várias instituições, e eles sempre falam que não dá conta de atuar em todos os processos e você acaba atuando de uma forma mais simplificada para que você consiga dar conta de todos os processos. Se você conseguir que a IA faça esse trabalho mais braçal, eles vão conseguir ter uma estratégia melhor e vão conseguir ter resultados. A outra utilização é o mapeamento das tendências e das estratégias de defesa. Então, além ali da triagem inicial que a gente estava falando, a IA vai conseguir mapear as melhores tendências e as possíveis frentes de atuação para a AGU. Então, essa análise preditiva ali vai permitir que o órgão antecipe cenários, que crie cenários do que está acontecendo e do que potencialmente pode acontecer se eles decidirem ir por uma tese ou por outra. Então, você vai conseguir ter uma visão melhor, eles vão conseguir ter previsões melhores sobre todo o gasto que eles vão ter, os potenciais riscos e assim vai, né? E um exemplo interessante é que a IA vai conseguir detectar aí padrão de decisão judicial anterior, vai conseguir sugerir linhas de argumentação que tenham sido bem-sucedidas em casos semelhantes, além de identificar argumentos que têm sido mais aceitos pelos tribunais em determinados tipos de casos. Exemplo interessante que você pode fazer com o ChatGPT, por exemplo, se você tiver o acesso à jurisprudência, você coletar algumas jurisprudências e montar ali um robô dentro do ChatGPT, pedir para que ele analise a sua petição, a sua contestação, com base nessas análises que você fez ali de jurisprudência e nessas análises de ganho que os juízes deram, né? Então, a IA consegue, ela é muito boa com isso, quando você coloca bastante contexto nela, ela consegue te dar várias informações e você consegue utilizar de uma forma bem poderosa. E, de novo, não precisa ser só a AGU que vai fazer, você se souber utilizar bem ali o chat GPT, você também tem essa possibilidade de fazer esse tipo de análise, né? E fazendo esse tipo de análise, você ali, o governo vai ter uma abordagem bem mais proativa e vai evitar você colocar ações ou contestar ações com risco associado à decisão que já se sabe que é desfavorável ao governo, mas num universo de 20 milhões de ações fica difícil de ser entendido isso, né? Além disso, a tecnologia consegue ali monitorar a mudança de legislação, mudança regulatória e assim vai, né? Mas um tema bem importante que você com certeza consegue fazer usando o ChatGPT, mesmo no teu dia a dia ali, de novo, não precisa ser a AGU para você utilizar,
é na produção de texto jurídico, né? A inteligência artificial vai conseguir ajudar, consegue você ajudar a fazer resumo de documentos, conseguir extrair os dados de um processo, fazer uma contestação, fazer uma manifestação, montar uma petição, montar recursos para ajudar com perícia. Então, a inteligência artificial já está pronta para isso e já consegue fazer de uma maneira muito fácil. E eu até, em relação a isso, eu criei, não sei se você já viu, 25 robôs totalmente gratuitos que você pode utilizar dentro do ChatGPT. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. E basicamente você vai num site ali onde eu coloquei, tem a lista dos robôs que você pode utilizar. Quando você clica no robô, ele já abre dentro lá do ChatGPT. Você coloca a informação, coloca os dados e ele já vai te entregar o resultado ali. A gente tem milhares de advogados já utilizando e com vários benefícios. Eu vou até deixar aqui na tela alguns exemplos ali dos benefícios que os advogados têm falando. Então, se você ainda não conhece, sugiro você entrar no site, conhecer esses robôs e começar a utilizar, porque você vai ver que você já consegue ganhar tempo e de forma individual com o ChatGPT de forma gratuita. Então, vale a pena você conhecer e você já vai estar utilizando alguns dos exemplos que a gente está falando que a AGU, inclusive, está falando que vai utilizar, né? E que qualquer pessoa utilizando, qualquer escritório, departamento jurídico utilizando vai ter, mas no caso da AGU, ela basicamente já colocou isso como meta, é a redução dos custos com os precatórios, né? Quando você melhora ali a triagem, quando você tem uma classificação melhor, que você consegue desenvolver ali teses de defesa mais eficazes, então ela espera reduzir ali os gastos com precatórios, sobretudo quantidade e qualidade, e é por isso que eu falei que isso vai ter um impacto para quem está trabalhando relacionado a algum processo da AGU ou quem está trabalhando nesse mundo relacionado a precatórios, e a gente sabe que o mercado de precatórios é um mercado bastante grande aqui no Brasil. Aumento de produtividade, então aquilo que eu estava falando, com várias tarefas podendo ser feitas pela inteligência artificial, o advogado vai conseguir pegar muito mais casos do que hoje em dia ele consegue pegar e vai ter uma qualidade muito melhor, porque, por exemplo, ele não vai precisar ficar lendo uma contestação ou lendo o processo inteiro de centenas de páginas, basicamente vai colocar na inteligência artificial generativa, vai existir um prompt ali que ele ou ela faz, ou que você pode utilizar automatizando o robô, e ele vai trazer esse resultado para você. Como eu te falei, eu tenho exatamente um robô, por exemplo, de extração de dados de processo, onde você pode colocar um processo que tem centenas de páginas e ele vai te trazer segundos ali, número do processo, quais são as partes, valor da causa, se tem decisão, a resumo do processo. Então você consegue ver isso que eu estou falando de uma forma totalmente prática, né? Então é isso que a AGU vai passar a ter. Uma outra coisa interessante é consistência e qualidade, né? Quando você começa a utilizar ali o ChatGPT, começa a utilizar os robôs, todos os advogados começam a fazer essas mesmas atividades e começam a ter uma consistência maior e começam a ter uma qualidade maior no dia a dia, né? E fechando, ter uma tomada de decisão aí mais embasada por jurimetria, por predição, e naquele caso que eu te disse que não é complexo, você pega ali as teses que foram ganhadores e pede, por exemplo, para o ChatGPT analisar essas teses ou analisar basicamente a tua contestação ou tua petição inicial, são aquelas teses e você começa a conseguir fazer essas análises mais avançadas, mas ainda assim de forma simples, só utilizando o ChatGPT. E por fim, claro, você consegue economizar muito mais tempo quando você tem essa utilização mais massiva na inteligência artificial, sobretudo a artificial generativa. Claro que isso vai levantar algumas críticas, algumas preocupações aí no mundo jurídico. Uma é a questão do viés algoritmo, ou seja, aqui o que nessa base de dados, se tem algum viés específico, isso a gente consegue identificar quando você tem ali uma grande massa de dados, e com isso existem alguns projetos que têm aquela questão de ela ter a transparência de dados e a explicabilidade. É um tema ainda muito recente para a inteligência artificial, mas tem alguns projetos que eles começam a tentar entender ou dizer como a inteligência artificial, sobretudo a generativa, tomou aquela decisão. Ainda são projetos muito recentes, mas esse é um caminho que
eu imagino que a Microsoft e a OpenAI, e agora o AGU utilizando isso de forma massiva, é um tema que eles vão começar a ter que trabalhar em cima disso, né? Claro que privacidade de dados também é uma preocupação, então esse banco de dados, esse banco de processos que agora vão ser carregados lá dentro da inteligência artificial, dentro da Microsoft, como é que isso é a questão de privacidade e segurança de dados, só que, claro, a Microsoft tem algumas maneiras que você configura para que ela não utilize os seus dados. Aliás, esse é um tema super importante, só para a gente entender. Se você está utilizando o ChatGPT, saiba que se você não fez nenhuma configuração extra, ela está, por padrão, capturando os seus dados. Então, é importante que você faça uma configuração, porque até uma configuração sim, dentro do ChatGPT, que ele deixa de utilizar os seus dados. Eu vou deixar aqui também o link, onde eu tenho um vídeo, eu explico para você. É uma configuração super simples, você tem que saber fazer lá dentro do ChatGPT e você resolve essa questão. Então, a preocupação de segurança de dados é importante, mas tem solução desde uma conta pessoal do ChatGPT ou do Copilot até as contas corporativas ou as utilizações corporativas, como vai ser o caso aí da AGU, né? E claro, vai existir uma preocupação em como é que a utilização da IA vai afetar o setor jurídico em relação ao impacto no mercado de trabalho, ao impacto nos advogados e advogadas, porque várias pessoas aí temem que a automação de tarefas pode levar a uma redução de postos de trabalho, a desvalorização de certas atividades jurídicas. Na verdade, eu entendo que é o inverso. Quando o advogado ou a advogada sabe trabalhar com a inteligência artificial, ele ou ela vão ser muito mais produtivos e além de pegar muito mais processos, você vai conseguir entender esses processos com mais tempo, com mais profundidade e vai conseguir entregar com mais qualidade. Então, na verdade, só vai ficar para trás, só quem vai cada vez mais ter menos oportunidade de trabalho é quem não souber utilizar a inteligência artificial, né? E hoje em dia já existem cursos. Eu, por exemplo, tenho os que eu ensino os advogados e advogadas a utilizar a inteligência artificial de maneira bastante avançada, né? Então, isso é super importante a gente entender que sempre vai ter espaço desde que você saiba utilizar ali, gerar informação, gerar resultado muito forte com a inteligência artificial. Da maneira de começar, eu sugiro, de novo, começa com os robôs para você ver que você tem já um ganho se você com poucas atividades, começa a gerar esse ganho de tempo e depois pensa ir mais a fundo, a criar os teus próprios robôs, começar a criar os teus próximos prompts. E como eu falei, eu consigo ajudar nessa tarefa com você lá no curso e nas implementações que eu tenho, escritórios, departamentos jurídicos, onde a gente faz a implementação departamento por departamento, né? Então é bem interessante, espero que você tenha gostado aí dessa visão do que a AGU vai fazer. É claro que 20 milhões de processos, sendo a AGU que tem um custo de bilhões de reais com esse processo, é um impacto enorme, mas é interessante a gente entender que a maioria das atividades ou das expectativas que a AGU tem, com certeza você consegue implementar isso se você atua de forma autônoma, ou se você é um escritório, ou se você é um departamento jurídico, você consegue ter esse mesmo tipo de ganho e é só você saber entender como é que você vai utilizar a inteligência artificial. Então, espero que você tenha gostado aí Então, espero que você tenha gostado desse tema de hoje. Lembro para você, segue se você não está seguindo ainda. Se você gostou do material, segue. Se você gostou do material, deixe o seu like, deixe o seu comentário se você tiver dúvidas, se você tem alguma sugestão de outros temas. E, sobretudo, tem alguns outros vídeos que eu fiz para você. Tem um vídeo que eu explico os 25 robôs, como é que eles funcionam. Tem um vídeo onde eu falo um pouquinho mais sobre a inteligência artificial, sobretudo esse novo modelo ali, essa nova versão do ChatGPT, que tem um impacto bem legal e umas possibilidades para os advogados e advogadas. Então, se você já vai seguir a gente, eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.